Eu estava aqui pensando uma coisa sobre o livro de Apocalipse, do capítulo 11, a partir do versículo 3, que está falando sobre as duas testemunhas. Então, darei poder às minhas testemunhas, elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano e de saco. No versículo 6, aí diz assim que esses homens têm poder para fechar o céu, né? De modo que não chova. Quem fez isso? Elias, né? De modo que não chova durante o tempo que estiverem profetizando. Elias que fez isso, na época lá do rei ele falou que não ia chover, nem ia ter orvalho na terra. E também, de acordo com o Apocalipse, a outra testemunha tem poder para transformar a água em sangue e fechar a terra com toda a sorte de pragas. Quem fez isso? Moisés, né? Alguns especialistas dizem que as duas testemunhas do Apocalipse serão Elias e Moisés. São especulações, mas pelo que diz Apocalipse, dá a entender que sejam os dois. Mas, quanto a isso, não é importante saber. O importante é que elas irão, as duas testemunhas vão estar pregando evangelho, falando várias coisas, porque isso aí já é no fim dos tempos mesmo, provavelmente a igreja foi arrebatada, enfim, creio que seja assim, tá? Aí, o que diz a Bíblia? Quando eles terminarem o testemunho, a besta que vem do abismo, provavelmente está se referindo ao anticristo, e alguém diz que, quando se fala de abismo, de a besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra, quando fala que a besta subiu do mar, alguns especialistas, né, dizem, né, a besta que subiu do mar significa o quê? O mundo está agitado. O mundo todo agitado, inflação alta, guerra, enfim, cheio de problemas. Aí vai aparecer um homem que no caso é da parte do inimigo, que vai ter uma ideia brilhante e vai acalmar o mundo, né? A besta que subiu do mar. Aí vai fazer uma comparação do mar, agitação do mar. Depois de um certo tempo, aí diz também que a besta que subiu da terra. Eles entendem o seguinte, que a terra tá calma. Aí esse que subiu da terra irá também resolver o problema de muitas nações, né? Aí o povo vai acreditar neles, né? Tá, em relação às duas testemunhas, elas estarão pregando na terra, entendeu? Aí o que vai acontecer? A besta que subir do abismo, né, que vem do abismo, provavelmente está se falando do inimigo das nossas almas, o que ele vai fazer? Vai vencer as duas testemunhas. Aí nesse tempo aí, os cadáveres das duas testemunhas, seja Moisés e Elias, ou não importa quem seja, o importante é que eles virão, ficaram expostos em praça, na rua principal, ou seja, em algum lugar ali da grande cidade, que figuradamente falando, é Sodoma e Egito, né? E eles ficaram ali durante 3 dias e meio. E os povos do mundo, né, vão ver. Agora, outro dia eu estava pensando assim, os povos vão ver. Há 20 anos atrás, a gente jamais imaginava, que eu agora falando aqui nesse vídeo, que o mundo todo pode ver eu falando, assistir o vídeo, né? Ou seja, a internet abriu espaço para todos. Então significa, antes eu pensava assim, poxa, há 20 anos atrás, não dava para a gente pensar desse jeito. Como que pode? As duas testemunhas morreram, estão lá no Egito, ou está em outro país aí, e o mundo todo vai ver. Internet, hoje tem a 5G. A 5G, de acordo com os especialistas, a velocidade é 600 vezes mais. E outra coisa que está vindo por aí, inteligência artificial. Então, Deus é onisciente e onipresente, e onipotente, né? Ele sabe de tudo o que acontece no mundo. Ele sabe, antes mesmo da gente fazer qualquer coisa, da gente pensar, ele já sabe. Então, como que o inimigo vai estar vigiando a humanidade? Através da internet. Às vezes, hoje em dia, pelo seu CPF, você pode ir para qualquer parte do mundo, que se caso você cometeu algum crime ou coisa parecida, a federal acha você, não adianta. Então, hoje em dia tem as câmeras de reconhecimento facial, enfim, não tem como se esconder. Então, eu penso assim, que a inteligência artificial veio
justamente porque como o inimigo ele não tem poder para estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Aí essa inteligência artificial, né, através da internet, né, vai acontecer o quê? O documento único, né, religião única e um só governo, né? Aí ele vai estar controlando o mundo através da internet, através da inteligência artificial. Interessante que a inteligência artificial, ela, você só programa lá o que é para fazer e ela faz tudo por você. Eu vi até uma vez alguém falando que uma igreja, acho que na Alemanha, se eu não me engano, o pregador de lá era um avatar, ou seja, quem pregou foi um avatar. O que pode ter acontecido? O pastor daquela igreja, o líder daquela igreja, programou lá a inteligência artificial que era para o avatar pregar. Imagine como será quando a igreja for perseguida ou quando tiver uma única religião, né? Então, as duas testemunhas ficarão durante três dias e meio na terra e depois ouvir a voz do céu e essas duas testemunhas vão subir, né? Então eu creio que seja Elias e Moisés. Pode ser que não seja também, cada um tem uma opinião diferente, tá? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque veio na minha cabeça esses pensamentos esses dias sobre a inteligência artificial e já está espalhado pelo mundo todo, né? No Brasil também já tem muitas emissoras, muitos canais aí de TV e empresas já usam a inteligência artificial. Então o que eu penso? Que cada um de nós precisamos ter cuidado, vigiar, orar, né, para que estejamos preparados para o dia que a trombeta tocar. E você sabe do que eu estou falando, tá? Amém? Fica com Deus.